Conto Vassaliça, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estes. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vassaliça, e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria Vassaliça, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca, não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome, essa é a minha promessa de mãe para você. Minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vassaliça não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vassaliça, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vassaliça tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita, seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram, entre si mesmas, como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vassaliça. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. E então vamos mandar Vassaliça entrar na floresta, para ir pedir fogo para a nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As 3 bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vassaliça voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo, e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair à floresta adentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vassaliça inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando assustada. Ela enfiou a mão bem no fundo do bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, lhe havia dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vassaliça, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vassaliça enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou direita? A boneca respondia sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vassaliça dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca.
De repente, um homem de branco, num cavalo branco, passou galopando, e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vassalissa caminhou e, bem, na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou, trotando, e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir com um fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava num coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão com formato de um jiral que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido, curvado para cima, e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele, adquiridas de seus contatos com os sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estrias como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa da Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vassalissa consultou sua boneca. E é essa a casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu: É essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga no seu caldeirão desceu sobre Vassalissa aos gritos. O que quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Baba Yaga, rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque estou pedindo, respondeu Vassalissa depois de consultar a boneca. Você tem sorte, ronronou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vassalissa se sentiu com muita sorte por ter aceitado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vassalissa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformavam em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vassalissa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas, e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vassalissa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vassalissa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir.
Vassalissa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Iaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou da Vassalissa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho, e três pares de mãos apareceram em pleno ar, e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou, e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à Vassalissa, para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal, há muitas sementes de papoula. Milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como eu vou fazer isso? Exclamou Vassalissa quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca, quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vassalissa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vassalissa ficou parada por perto. E aí, o que é que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vassalissa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vassalissa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu a Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro, e ele é minha noite. Entendi, disse Vassalissa. Vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vassalissa estava pronta a perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vassalissa respondeu. Não, vovó, como a senhora mesma disse, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vassalissa com um sorriso. Bênção? Guinchou Baba Yaga. Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vassalissa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olhe aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de ouros candescentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto, leve esta caveira na vara até sua casa. Isso, esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer, só vá embora. Vassalissa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo, e Vassalissa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vassalissa atravessou a floresta, com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas.
Quando Vassalissa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalissa indicava que ela, a essa altura, estava morta e seus ossos haviam sido carregados por animais. E que bom que ela havia desaparecido. Vassalissa chegava cada vez mais perto de casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção dizendo que estavam sem fogo, desde que ela havia saído, e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vassalissa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro, antes de amanhecer. Ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. Bom, o conto Vassalissa traz para a gente a informação, né, a mensagem da intuição. Né, traz para a gente a questão não só da necessidade, né, de aguçar os sentidos. A gente passou, vamos recapitular, a gente passou por La Loba, com o deserto de ossos, né, de recolher os ossos, enfim, a gente começar a entrar em contato novamente com os nossos próprios conteúdos, para a gente poder tomar posse da nossa história, tomar posse de quem a gente é, tomar posse das nossas características inatas, dos nossos, voltar a aguçar os nossos instintos, nessa capacidade instintiva que a gente tem, encontrar forças internas, né? La Loba representa muito, para mim é o conto do livro, a La Loba. Ele representa muito mesmo, né, esse recolher ossos, enfim, voltar a despertar em nós, né, essa chama, né, da vida, e a gente voltar a entrar em contato com essa capacidade de trazer de novo a vida, né, reanimar as células do nosso corpo, reanimar essa nossa chama, essa energia vital nossa. Aí depois a gente passa pelos 4 rabinos com uma advertência, com um conto bem pequenininho, mas com uma advertência bem interessante, né, para a gente poder tomar cuidado para não ir demais para um extremo ou demais para o outro extremo, então a gente seguir por um caminho do meio, saber se conduzir muito bem por essa jornada de autoconhecimento para não se perder. A gente passa então chega no Barba Azul, que é o predador da psique, né? E a gente começa a entender, então, que existem aspectos que são nossos, né? Quando a gente começa a tomar posse dos próprios sentimentos e emoções, a gente começa nessa caminhada de autoconhecimento, a gente vai se deparar com aspectos nossos que são autodestrutivos, né? Que são, não auto, mas que são destrutivos, de fato. Né? E então a gente aprender a se conscientizar desses aspectos, né? Ele serve para a que eu coloquei, né, na minha interpretação, segue por esse viés da gente se conscientizar de que existem aspectos em nós que são destrutivos e que a gente então precisa, sabe, mostrar para eles que a gente está atento, que a gente está consciente deles, que a gente sabe que eles existem, e sempre que eles aparecerem ali a tiracola, a gente já sabe exatamente o que está por trás daquilo. Né? Enfim, inclusive ele mostra muito bem para a gente, né, a que nível que está, né, nossa questão de autoconfiança, autoconhecimento, de amor próprio nesse sentido da gente realmente encontrar um lugar, um espaço dentro da gente, onde a vida existe, acontece, né? É um espaço de silêncio, de harmonia e de paz e de completude, né? Então a gente vai estar buscando muito menos de fora, né, se completar muito menos com o de fora, vamos estar nos completando, nos sentindo melhores, muito mais com aquilo que nós temos e somos, quem já está nessa caminhada, né? E então a gente chega na Vassalissa, que é o conto dessa interpretação, que é um conto que traz para a gente o quê? A intuição, né? Como é que a gente vai conseguir a gente sair desse patamar da ingenuidade, né? E passar então para o patamar, que quando a gente vai para o Barba Azul, a questão é a irmã mais nova ingênua que cai na lábia do predador da psique, que cai na lábia ali do Barba Azul, né, que acredita que vai ser bom, embora todos os indícios mostrem que não, né? E então ela vai,
Então a gente passa por aquele nosso aspecto da ingenuidade, a gente chega na vassalisa depois, com essa questão da mãe que mostra para ela que existe um caminho que dá intuição, né? Que se você prestar atenção, se você aguça os seus sentidos, se você está nesse seu caminho, né? Nesse passo da sua jornada, onde você então está ouvindo, né, com muito mais atenção, olhando com mais atenção, você está novamente entrando em contato, tentando, cantando para os ossos, né, para poder voltar à vida, enfim, você está novamente dando espaço, algum espaço, abrindo brechas para que seus instintos se aflorem, né, para que essa natureza selvagem então venha à tona, de alguma forma pelo menos, então a intuição está aí para poder ajudar, né? Então você já se torna naturalmente mais intuitiva. Se você já está então nesse caminho de despertar, então você de despertar desses aspectos, então a intuição vem como mais um aspecto para reforçar essa sua caminhada, né? Para deixar sair da irmã mais nova ingênua e passar então a ser mais perspicaz e mais sagaz nas suas escolhas, nos caminhos, sabe, você está muito mais consciente de si, então provavelmente você vai errar, entre aspas, bem menos nas suas escolhas, você vai fazer escolhas mais conscientes, sabendo que existe um predador que pode estar te indicando um caminho completamente errado e você talvez está seguindo por ele porque pode parecer mais fácil, mais cômodo. O caminho da gente mesmo, né, em direção a nós mesmos, geralmente ele não é um caminho que nos interessa tanto, porque ele não é tão prazeroso inicialmente quanto é um caminho para o lado de fora, né? É muito mais fácil eu me apoiar numa pessoa que está do meu lado totalmente do que eu tentar buscar esse apoio aqui dentro, buscar, né, através da minha energia interna, da minha força interior, de aguçar os instintos e sentir. Lá no fundo você sente que existe uma manutenção da vida dentro de você e que é nela que você precisa se apoiar para ser forte. É muito mais fácil se apoiar primeiro no de fora do que no de dentro, né? Então, assim, o conto da Vassalisa vem com esse aspecto muito forte da intuição. O presente que a mãe da Vassalisa dá para ela, a boneca, né, é justamente isso, tornar a Vassalisa consciente de que existe nela esse aspecto intuitivo, instintivo e intuitivo, e que é nele que ela deve se apoiar para vencer as peripécias da vida, né, os percalços que vão surgindo pelo caminho, que ela vai se fazer necessária. É uma bênção, na verdade. Uma pessoa que desperta a consciência, assim, que se torna consciente desse aspecto intuitivo em si, instintivo, e começa a dar vazão para isso, tem uma vida muito mais, entre aspas, facilitada, porque além de estar num contato, numa vida muito mais ampla consigo mesmo, também tem esse aspecto intuitivo que está aí para ser uma mão na roda, porque a intuição fala para a gente o tempo inteiro. Para cada escolha que a gente precisa fazer, cada decisão que a gente precisa tomar, a gente sempre tem uma vozinha que fala, igual a boneca no bolso da Vassalisa fala como ela, a gente tem sempre uma vozinha que fala para a gente, né? Não faz, ou não devia fazer, sabe? Eu não estou precisando disso agora, né? Mas esse relacionamento não vai ser legal. Eu vi como ele tratou tal pessoa, eu já sei que ele não é legal, eu já sei que ela não é legal, né? Mas eu gosto eu queria tanto um cara mais romântico e esse cara é tão mais, né, uma personalidade tão mais forte do que aquilo que combina comigo, por exemplo. E você está sabendo, existe aquela bússola interna que está te indicando que aquilo ali não é legal para você, mas mesmo assim a gente vai, porque a gente, na maioria das vezes, está carente, está precisando, né? A gente não está conectado com a gente mesmo, e se ouvir, porque existe uma conexão de qualquer maneira, mesmo que a gente não esteja dando tanta vazão para ela, ela existe, ela se faz presente. Mas o que a gente faz, né? A gente meio que assim fica, cala a boca dela, porque a gente acho que vai ser mais prazeroso. A gente vai mais pelo caminho do prazer, o que é natural, partindo do princípio de prazer, da psicanálise, do Freud. A gente vai sempre buscar mais pelo prazer do que um caminho que vai ser posteriormente mais vantajoso para a gente. A gente vai mais pelo prazer imediato,
né? Então, o conto Vassalisa traz muito disso para a gente, nesse aguçar da intuição. Como é que a Vassalisa se dá bem durante todo o percurso da jornada dela? Ela vai ouvindo a boneca, ela vai ouvindo a própria intuição. E através do que a intuição fala, e ela obedece, entre aspas, que ela vai obedecendo, ela vai seguindo. Então, ela vai conseguindo dar os próximos passos, passa pela Baba Yaga, com toda a descrição que tem no conto, né, que parece terrível, né, e passa pela madrasta, enfim, encara toda aquela jornada na floresta escura, tem as suas dúvidas respondidas e aprende que conhecimento demais envelhece a pessoa antes do tempo. E então ela sabe a hora certa de parar e seguir.